Aprenda na prática a como lucrar com ações no mesmo dia. Isso mesmo, as operações de day trade. Você sabia que é possível, assim como você operar índice e dólar, também é possível você operar ações no módulo day trade, tá? Então, muito prazer, meu nome é Marcelo Bassani, eu sou professor aqui da Bitrader de mercado à vista e também sou professor do Hub3, tá? Aquele aplicativo da bolsa, tá? Inclusive tem um módulo meu de ações lá bem bacana para você conhecer um pouco mais, tá? Mas na prática é o seguinte, o que a gente tem que levar em consideração, tá? Operar ativos, tá? São possíveis também. Não são todos os ativos, mas tem diversos ativos que você consegue operar e ter alavancagem financeira. Isso fica para um outro vídeo, mas em resumo, você pode operar em muitos papéis até 100 vezes o valor que você coloca de margem de negociação. Sabe aquela margem de negociação que você coloca para day trade, para operar índice, dólar, exemplo, R$1.000 na corretora? Exatamente, tá? Com esses mesmos R$1.000, tem papéis que você consegue operar até 100 vezes o valor. Um exemplo que eu coloquei na tela aqui é a Brava. Pelo BTG Pactual, você consegue operar em até 100 vezes o valor que você coloca de margem para operar. Então, se você coloca lá R$1.000, é possível que no módulo day trade você opere até R$100.000 deste papel do dia para o dia. O que isso significa na prática? Que uma alta de 1% do papel, você teria um ganho de 100% do seu capital alocado, caso você trabalhe 100 vezes a alavancagem. Se der uma perca, também é na mesma direção, tá? Então, assim como você pode ganhar 100%, você também pode perder 100%. Por isso, muito cuidado com a alavancagem financeira, tá bom? Mas é importante você saber, tá? Que às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou fazer um day trade para ganhar 1% do meu patrimônio. Não, você consegue em papéis como esse até 100 vezes o ganho, tá? E algumas coisas mudam, de repente, da análise que você tem hoje para papéis normais, né, de índice dólar. É normal porque é o que o mercado mais opera, né? Mas o legal é que o papel, quando ele é do mercado de ações, ele tende a ser mais direcional, tá? Claro que isso não é uma regra, mas ele é muito mais gostoso de operar. O que você tem que ter de diferente? Entradas de scalp não é muita cara do mercado à vista, tá? Aquela entrada rápida e tudo mais. Normalmente no mercado à vista você vai ter uma entrada que é mais demorada. Por isso, a análise que nós fazemos do gráfico, ela é uma análise em outros tempos, tá? A primeira coisa que você tem que ter, procure papéis que são blue chips, ou seja, os papéis mais negociados da bolsa, tá? Ou que eles tenham um alto volume de negociação, tá bom? Segundo, você vai sempre fazer análise pelo gráfico de 60 minutos. E as entradas sempre vão ser pelo gráfico de 15 minutos, tá? Então, 60 minutos para você analisar, 15 minutos para você fazer a entrada. Esse exemplo aqui, no gráfico de Brava, eu coloquei o tempo de 60 minutos. O que a gente vai buscar aqui? Resistências e suportes, tá? Onde está a resistência desse papel e onde está o suporte? Resistência, tudo aquilo que está na parte superior do gráfico. Se eu colocar aqui, eu vou ver que eu tenho aqui esse candle que está ali com o número 3, sendo dentro dessa figura, tá? Sempre pegue os últimos 3 dias de pregão para fazer a sua análise. Eu vou ver que esse candle aqui, ele é o mais alto, tá bom? E aí eu vou colocar uma resistência nele aqui no gráfico de 60 minutos, tá? E na parte de baixo, porque a gente não sabe se o mercado vai subir ou se ele vai cair, eu vou colocar o suporte. A parte mais baixa aqui é no gráfico de no candle de número 1, tá bom? E aí eu usei esse replay de mercado aqui para ver o que vai acontecer. O que a gente vai buscar? Se houver rompimentos nessa operação, tá? Se o papel ele abrir aqui em alta e ele for rompendo, a gente vai buscar operações na ponta compradora. Se ele romper para baixo, nós vamos buscar operações na ponta vendedora, tá bom? Então, em resumo, é isso. E aí na prática eu vou parando aqui e vou mostrando junto a vocês, tá? Então 10 horas o ativo está em leilão, tá? A ideia é que ele venha para abrir às 10h01 e eu vou aumentar aqui a velocidade, afinal de contas é apenas um replay de mercado, né? Algo que já aconteceu. Esse papel aqui, ele é do dia 24 de março, tá? Vamos dar uma olhadinha.
né? Ele vai atualizando ali, ó, vai abrir às 10h03 agora, deu uma pequena atualizada, eu deixei no tempo gráfico máximo aqui, né, no máximo de velocidade também. Aí vimos que o papel ele abriu em queda. O que eu faço enquanto isso, tá? Nada, porque enquanto ele não romper ou esta resistência aqui na parte de cima ou suporte, eu não tenho nada para fazer com o papel, eu apenas observo. E eu vou fazendo isso pelo gráfico de 60 minutos, tá? Então, diferentemente do papel, do índice do dólar, que abrem às 9 horas da manhã, o mercado à vista ele abre às 10 horas da manhã. E aí eu vou buscar possíveis entradas desse papel, tá? Caso ele venha a romper o topo ou caso ele venha a romper o fundo dentro desta análise. Então você viu que já são 10h10 da manhã e nada acontece, tá? Por isso que eu falo que as operações elas tendem a ser mais demoradas, mais longas. Mas, num exemplo como esse, com R$1.000 eu consigo operar até R$100.000 do papel. E numa eventual, se você tiver comprado, né, uma eventual subida de 1%, você faria 100% do seu capital. Então, com R$1.000 você faria 2.000, né? Uma eventual queda, se você estiver vendendo, se esse papel ele cair também 1%, você também teria aí 100% de ganho. O contrário também é verdadeiro, tá? Se você entrar comprado, né, e esperar 1% de ganho e ele cair 1%, e se estiver totalmente alavancado, você zera o seu capital. Então, muito cuidado com a alavancagem de risco, com a alavancagem dele, tá? O que eu posso falar? Começa de repente no módulo simulador, tá? De repente você pode, né, começar uma vez alavancado, tá? Para você ir sentindo o mercado, né? E vai fazendo. Isso aqui nada mais é do que um replay de mercado. Você vê que a gente está no simulador também, justamente para ter esse tom educativo, ó. E já são aqui no gráfico 10h22 da manhã. E eu não tenho nada por enquanto aqui a fazer com o papel. Você vê que o papel ele está buscando ali uma região de compradores e vendedores. O que a gente faz neste momento, tá? A gente apenas observa, tá? O gráfico vai mudar aqui para as 10h30, né? Agora aqui, né? Você vê que ele ainda está no primeiro candle do dia, esse candle de número 1, e eu vou observando, tá? Por enquanto, essa técnica do mercado. Lembrando, faça sempre as análises pelos 60 minutos e as entradas pelo gráfico de 15 minutos. Pega sempre os 3 últimos dias aí de pregão, né, antes do dia atual. Então, se a gente está falando aqui do dia 24 de março, eu vou pegar os 3 dias anteriores, 19, 20 e 21, e sempre opere o rompimento, tá? Aquele candle que virá romper, ele vai ser o candle que você, no fechamento dele, tá? No fechamento do gráfico de 15 minutos, você vai fazer a entrada, tá? E os alvos, nós vamos sempre traçar eles por Fibonacci, tá? Fibonacci é onde a gente vai buscar as projeções, beleza? Mas isso a gente vai fazer caso ele venha a romper, ele tá com uma carinha que vai romper este topo, tá? Caso ele venha a romper esse topo, são 10h35 da manhã, ele tá com uma cara de que sim, ele quer romper este topo. Aí, vamos ver, né? Então você vê que ele foi lá, buscou, ele abriu, chegou a ficar em queda, ele buscou liquidez no mercado, isso é uma coisa que acontece muito na primeira hora do pregão, para aí sim ele ir trabalhar em alta, né? Esse papel que agora ele já está trabalhando em alta em relação ao seu fechamento do dia anterior. Mas aquilo que eu falo que é algo mais demorado, faz sentido, tá? Você vê que vai bater ainda, né? São 10h41 da manhã aqui nesse gráfico aqui, e ele ainda não rompeu nada. Então, normal, o que você faz? Não faço nada. Não tente adivinhar o lado que ele vai, afinal de contas, nós não temos nenhuma confirmação aqui. E eu preciso dessa confirmação para que eu possa evoluir no papel, tá bom? Por enquanto, nada a se fazer. Você vê que você tem uma VWAP aqui se formando também nesse gráfico na primeira hora, tá? E aí eu preciso que ele pelo menos comece a romper para eu ver se vai dar uma entrada pelo gráfico de 15 minutos e eu consigo antecipar o meu movimento, tá? O papel aí já são 10h49 e ele ainda não rompeu, tá? Mas normal. É importante você entender que essa demora, ela é melhor para que você, caso você venha a entrar no papel, caso ele venha a romper, ele faça isso pelo lado correto da operação, tá bom? Então você vê aqui, né, ó, 100 papéis dele vão dar R$ 1.933. Você pode entrar com essa quantidade?
Caso você tenha, exemplo, R$ 1.000 de margem, pode, porque você estaria 1,9 vezes alavancado, né? Ou seja, 1,9 vezes. E ele te permite alavancar em até 100 vezes, tá bom? Então eu posso ir lá e falar, vou operar, exemplo, se eu tenho R$ 1.000, eu posso operar até R$ 100.000 deste papel. Isso daria mais ou menos 5.000 quantidades aqui, tá? Marcelo, lembrando, tá? Se cair 1%, você nesse modelo também você zera, tá? Vamos ser um pouco mais conservador? Vamos trabalhar com 2.500, 50 vezes alavancado? Algo próximo aqui de R$ 48.000? Legal. Vamos fazer, caso ele venha a romper aqui, vamos fazer o exemplo com isso. Então você vê que ele está bem próximo do topo, mas ainda não rompeu, tá? Tá com uma carinha que vai romper. Caso ele venha a romper, ó, tá querendo romper agora, ó, às 11 horas da manhã, ele tá querendo dar uma entrada. O que que eu faço aqui? Eu troco para o gráfico de 15 minutos, tá? Então eu troco para o meu gráfico de 15 minutos aqui, você vê que são 11h03 da manhã, e eu vou ver aonde está o suporte dele aqui, tá? No caso aqui é a resistência, né? Porque tá na parte de cima, no caso aqui, essa resistência. Então, como ele ainda não fechou o candle, são 11h05 da manhã, eu preciso que ele feche o candle. Caso ele feche no gráfico de 15 minutos acima, o que que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar e vou traçar um alvo de Fibonacci projetado na própria barra, tá? Então, ó, você vê aqui que ele tá para fechar, faltam uns 5 minutos aqui para ele fechar a operação. Enquanto isso, eu vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Ó, a operação, ela tá com uma carinha aí que vai fechar, ó, faltam 3 minutos, tá? E a hora que ela fechar, tá? Como eu tô muito rápido aqui, eu vou dar uma pausa, tá? Caso ela venha fechar acima ao final dos 2 minutos, aí eu vou lá e vou traçar um alvo de Fibonacci. Vamos ver se ele vai fechar ou não, ó. Tá vendo, ó? Foi lá, 17 segundos, tá fechando, ó. Vamos ver se vai fechar. 3 segundos, fechou acima, fechou. Fechou acima. O que que a gente vai olhar? Primeira coisa aqui, tá? Eu dei uma pausa aqui para conseguir explicar direitinho para vocês, tá bom? Você vê que este candle aqui, ó, ele é um candle de 1,35%. É coisa pra caramba, tá? É volatilidade pra caramba. Então eu vou dar um zoom aqui nele, tá bom? E o que que eu vou fazer? Você vai colocar aqui um alvo projetado de Fibonacci, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, porque no gráfico de 15 minutos isso é bem mais... É bem mais tranquilo. É que eu coloquei aqui, eu coloquei na velocidade máxima, para poder, obviamente, também a gente não ficar aqui 1 hora e pouco até procurar uma entrada, tá? Mas você ali no dia a dia do computador, beleza. Então o que que você vai fazer? Eu tracei os alvos de Fibonacci aqui, tá? Aí eu posso colocar dentro do meu risco-retorno aqui, né? Eu vou buscar os alvos. Ou você busca o primeiro alvo, que é de 618, ou você busca o segundo alvo, que é de 100% do alvo de FIBO, ou você busca o terceiro alvo, que é do 1618. Tá bom? Tranquilo até aqui, galerinha? Então é o seguinte, fechou o gráfico, você vai dar a ordem nunca na sombra, né? Nunca no pavio, sempre no fechamento. Então a ordem seria mais ou menos aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou ver quanto que eu quero, que nem que eu tô dando um exemplo com mais ou menos 50 vezes de alavancagem, tá? Por que que mais ou menos 50 vezes de alavancagem? Porque você precisa, na outra ponta, pessoal, você precisa colocar o stop, tá? E o stop você sempre vai colocar na mínima do candle que rompeu, entendeu? Então, no caso aqui, no candle de número 5, tá bom? Legal. Feito isso, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma ordem aqui, ó, de 2.500, aqui na máxima desse candle aqui, tá? Que é a ordem aqui, ó, no fechamento, tá? Pegou minha ordem, já dá pra ver aqui, ó, que ele já pegou minha ordem, tá? Pegou minha ordem, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar o stop na mínima desse candle, caso queira colocar um pouquinho mais abaixo, tá? Você pode até colocar aqui, tá? Então você sabe que seu prejuízo nessa operação, caso dê errado, vai ser no final aqui do candle, tá? Eu sempre coloco um tique abaixo, só para caso ele venha lamber minha ordem, eu deixo um tiquezinho um pouco abaixo. Então, meu risco aqui, ele é de... Dá uma congeladinha aqui na minha tela, ele é de R$400. E o meu ganho, caso eu queira trabalhar
para o meu alvo de 100% aqui, ele vai ser de mais ou menos aqui R$800, mais ou menos ali que eu estava olhando na tela, né? Tá dando uma travadinha aqui, ok? Então coloquei meu stop gain aqui, R$900, e se ele der ruim, R$400. Fez isso? Colocou o stop loss, porque é importante você colocar stop, não opere sem stop, isso é maluquice na minha opinião, tá? E colocou o stop gain no alvo de 100. Ah, Marcelo, eu quero ir lá para um 618, posso? É mais difícil chegar no terceiro alvo, mas pode também. Eu vou dar um exemplo aqui no segundo alvo, que é o de 100% de FIBO. Pessoal, deu play, deixa rolar. Não mexe no gain, não mexe no stop, tá, pessoal? 11 e 16, você vê que a operação rompeu. Esse gráfico ele entrou em tendência, porque ele rompeu o topo anterior, e aí ele tende a andar, né? Então você vê que nos primeiros minutos de operação você pode até começar a tomar um calor ali, né? Porque é normal que ele queira buscar e tudo mais, mas num dia que o papel está em super tendência, acaba nos ajudando também, tá? Tá dando uma travadinha aqui de leve, né? Mas tá andando aqui, né? Um pouco da plataforma. Você vê que ele tá querendo chegar no nível, né? Aqui a gente já tá fazendo, dá para ver na tela aqui, R$500, 525, ó, ele chegou a bater no primeiro alvo já. Quem é mais conservador pode trabalhar no primeiro alvo, tá? E vamos ver, ó, agora são 11h23 da manhã, a gente fez a entrada ali próximo das 11 horas, tá? 11h15, né, na verdade, mais ou menos, porque é o gráfico de 15 minutos. Então você vê que essa operação aqui, ela tá durando por enquanto 10 minutos, tá? E tá nos oferecendo nessa conta de replay aqui agora, mais ou menos aí, olha, vai descendo, né? Chegou a pagar quase R$600, tá? Tá pagando 500 e pouco. Lembrando que é a alavancagem, né? O legal é assim, eu tenho R$1.000, você sabe que seu prejuízo máximo nessa operação vai ser de R$400, caso a operação dê errado. Mas se der bom, você vai colocar aí R$900. Eu sempre gosto de trabalhar nessa proporção, mais para ganhar do que para perder. Ó, lambeu ali o 100%, não pegou, né? A minha ordem. Vamos ver se vai pegar, né? Vamos ver se ela vai andar. Tá com cara que vai andar, né? Mas vamos acompanhar. Por enquanto, ó, você tá fazendo aqui 775. O que eu gosto de fazer quando a operação já andou muito, eu subo o meu stop pro 0 a 0, né? Afinal de contas, melhor do que se caso o mercado dê alguma reviravolta e ele volte, eu subo o meu stop pro 0 a 0, tá? Porque já andou o primeiro candle, ele já se formou, eu já vi que o papel entrou numa tendência de alta, eu coloco ele aqui. Então ele foi lá, buscou essa liquidez e tá caindo agora, né? Você vê que, ó, tem isso também, ó. Você vê que minha ordem aqui, ela ficou na pedra, né? Ó, ele bateu aqui, não pegou, não lambeu minha ordem e tá voltando, normal. O que você vai fazer? Não mexa no stop, tá? Eu coloquei aqui no 0 a 0 para me proteger caso o mercado ele desse uma volta, tá? Que é normal, acontece também, tá? Então você viu, eu cheguei a ganhar ali quase R$800, tô tomando uma resinha aqui, cheguei a quase pegar meu stop ali no 0 a 0, mas o mercado tá voltando, né? Agora operação 11h42, legal, porque se voltar também você não toma os R$400 de stop, né? Você vê que o mercado, ele tem muito disso de querer sempre ter a briga de compradores e vendedores, tá, pessoal? Então você vê, ó, já tem meia hora que eu tô nessa operação, tá? Não é um trade rápido, é um trade que ele tende a ser demorado, tá? Tá para encerrar, ó, vamos ver aqui se ela vai realmente puxar, tá? São quase meio-dia já, você pode, quero encerrar a operação, né? Vou almoçar, tal, vou sair, ou deixa a ordem, o mercado tá andando, vamos ver se vai pegar. Por enquanto, estamos aí batendo próximo aí dos 600, R$700, ó, 11h52, quase que para pegar a ordem aqui, tá? Vamos acompanhar o mercado aí, ver se ele vai andar, ó, R$700, 750, tá com uma carinha de que vai pegar a nossa ordem, né? E que vai continuar andando. Tem gente que gosta de colocar no último alvo, ver que o ativo entrou em super tendência, tá? E aí a decisão é sua, ó, 11h55, vamos ver se ele vai aí ao final, perto do meio-dia, o pessoal almoçar, se eles vão dar por encerrado. Ó, tá andando, vai pegar a nossa ordem, né? Vamos lá, vamos ver, 11h57, bem próximo já do meio-dia do próximo candle. Maravilha, pegou a ordem, R$900 aqui com a gente, né? Aí você vai lá, estopa, né? Tira o seu stop loss, tá? E pessoal, esse é um método, tá? Um pequeno método que você pode operar
Uma operação que durou aí, tá, o tempo médio dela aqui, deve ter durado aí, saiu meio-dia, a gente entrou entre 11 e 11h15, né? Durou aí quase 45 minutos, mais ou menos, próximo de 1 hora, mas você colocou um belo de um gain no bolso, tá? E aí, gostou desse tipo de conteúdo para ações? Isso que é legal, você pode operar ações tanto em day trade quanto swing trade, operações para poucos dias, montar um position trade ou mesmo uma carteira para você viver de dividendos, tá? Tem várias formas que você pode operar no mercado de ações. Se você gostou desse vídeo, primeira coisa, compartilha ele com alguém, se inscreve no nosso canal, tá? E deixa lá o sininho para receber os vídeos novos, beleza? Obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu!